É isso, o UFC 309 está chegando e hoje a gente está aqui para falar desse evento principal, dessa luta principal da noite, que vai ser entre o cara aí do MMA, Jon Jones, contra o cara dos pesos pesados no UFC, que é o Stipe Miocic. Os dois já deram declarações aí que estão, aliás, querendo muito essa luta, né? Por lado do Jon Jones, ele até falou que ele vai estar voando na melhor condicionamento, no melhor preparo físico da carreira dele, agora, né, que ele é peso pesado, fez uma luta só no peso pesado, mas mesmo assim tá treinando bastante, ficando bastante, a gente pôde acompanhar um pouco do treinamento dele aí, que ele tá ficando bastante forte, tá se dedicando bastante a esse combate. Ele mesmo deu declarações de que ele tá se preparando e tá levando muito a sério isso, porque ele tá lutando contra o Stipe Miocic, o cara dos pesos pesados na história do UFC. Não só pelas grandes vitórias que ele teve, mas por ter defendido o cinturão por 3 vezes. Na história do UFC, nenhum peso pesado nunca defendeu o cinturão mais de 2 vezes. E ele defendeu por 3 vezes. E, aliás, depois de ter defendido por 3 vezes, ele acabou perdendo para o Daniel Cormier e depois recuperou o cinturão e defendeu mais uma vez ainda o cinturão contra o próprio Daniel Cormier, ou seja, defendeu o cinturão 4 vezes, o cinturão aí dos pesos pesados do UFC. E por isso ele é considerado aí o maior peso pesado da história do UFC. E o Jon Jones tá vindo empolgado para vencer esse cara que se tornou aí tudo que o Jon Jones, a gente já sabe, né? Tudo que ele fez aí nos meios pesados, quebrando quase todos os recordes ali do UFC enquanto luta, enquanto vitórias, enquanto disputa de cinturão e tudo mais. E agora nos pesos pesados aí já chegou mostrando a que veio, né? Em março de 2023 ele estreou aí contra o Ciryl Gane. Todo mundo pôde ver como é que foi. Finalizou no primeiro round aí a luta com uma guilhotina. E agora ele quer se firmar realmente aí como o cara nos pesos pesados também, derrotando o cara dos pesos pesados, que hoje, atualmente, é o Miocic. O Miocic vem de um bom tempo parado, desde 2021, quando ele fez a última luta dele no UFC contra o Francis Ngannou. Ele acabou perdendo a luta e desde então não lutou mais com o Francis Ngannou. Isso tem 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio. Isso tem até uma questão que a galera tem questionado bastante com todo esse tempo parado aí, né? Ele não vai estar, vamos dizer, na melhor forma da sua carreira para poder ir lá e fazer um bom combate contra o Jon Jones e talvez ter a chance de se tornar o campeão novamente, que hoje o campeão dos pesos pesados é o Jon Jones. E aí a galera tá questionando bastante essa condição atual do Miocic. Por mais que ele tenha uma experiência, né, absurda dentro do UFC, nós mesmos, eu e ele, lutamos 2 vezes, um contra o outro. Uma em 2014, que foi uma guerra, e eu acabei vencendo a luta, saindo com a vitória. E outra em 2017, onde ele venceu a luta por nocaute, acabou me nocauteando. Levando em consideração essas experiências que eu tive com o Miocic, é que eu trago a minha opinião hoje sobre o que realmente vai ser essa luta entre Jon Jones e Miocic. Mas a gente vai chegar lá, espera um pouquinho. Enquanto isso, né, como eu estava falando aí, o Miocic, né, com uma carreira sensacional, 20 vitórias aí, 4 derrotas, só perdeu para caras duríssimos aí dentro do UFC e tem uma carreira assim fenomenal. E levando, obviamente, isso em consideração, a gente pode esperar um grande combate. E, na minha opinião, vai ser um grande combate. Independente desse tempo parado aí do Miocic, 3 anos e meio, mais ou menos. O Jon Jones também tem um ano e meio, quase que ele não luta, né? Desde março do ano passado, quando ele enfrentou o Ciryl Gane. E foi a primeira luta dele isso é interessante, né? Foi a primeira luta dele nos pesos pesados. Então ele não tem uma experiência tão grande aí, né, dentro dos pesos pesados. Obviamente que ele é considerado o cara do esporte, né, na história do esporte, até por nunca ter perdido uma luta. Isso é algo bastante até interessante, que se tem alguém para que o Jon Jones perdeu, foi para ele mesmo. Desde quando ele conquistou o cinturão dos pesos meio pesados contra o próprio brasileiro aí, o nosso campeão Maurício Shogun,
Lá em 2011, ele acabou vencendo o Shogun e se tornando o campeão aí dos meio pesados. Depois enfileirou aí algumas defesas aí, como todos nós sabemos, ele nunca perdeu uma luta, né? A única derrota que ele tem foi porque ele desferiu golpes ilegais lá contra o Matt Hamill e acabou sendo desqualificado. Isso é importante. Em 2015, ele acabou perdendo o cinturão e numa luta contra o próprio Daniel Cormier, entendeu? Mas ele perdeu a luta? Não, ele venceu a luta. Só que ele teve um acidente, né, onde ele acabou causando um acidente de carro que envolveu uma mulher grávida no acidente e que acabou quebrando o braço. E o Jon Jones não prestou socorro, ele simplesmente abandonou o acidente ali, ou seja, ele foi processado por isso e tudo mais. E por estar enfrentando essa situação, o UFC tirou o cinturão dele lá em 2015, na primeira vez que ele enfrentou o Daniel Cormier. Ele venceu a luta, mas acabou perdendo o cinturão aí dos pesos meio pesados. Depois ele ia voltar, já em 2016, né, depois de ter ficado um tempo fora, afastado. O Jon Jones voltou à competição, ele ia lutar com o Daniel Cormier, mas o Daniel Cormier acabou se machucando, que era o campeão, né, e acabou se machucando e saiu da luta. Então eles colocaram o Jon Jones contra o Ovin Sanprou. Essa luta, né, foi pelo cinturão interino da categoria dos meio pesados, onde o Jon Jones venceu também a luta, mas também acabou sendo pego no exame, no teste antidoping, por estar usando alguma substância que era proibida. E apesar de ter vencido a luta também, tiraram o cinturão dele de volta. Ou seja, ele não era campeão novamente. E em 2017, aí ele voltou de novo, depois de mais um tempo afastado, e lutou com o Daniel Cormier de novo, pela segunda vez. E dessa vez venceu o Daniel Cormier novamente, se tornando campeão da categoria novamente, né? E dessa vez ele venceu o Daniel Cormier por nocaute. Mas, de novo, acabou falhando no teste antidoping e tiraram o cinturão do cara de novo. Ou seja, desde lá de 2011, quando ele conquistou o cinturão do Maurice Shogun lá, ele não tinha perdido para ninguém, não perdeu para ninguém, mas perdeu para si próprio, numa situação onde envolveu um acidente, um problema judicial ali um pouco mais pesado, e depois onde ele acabou reconquistando, ganhando o cinturão interino uma vez, e perdeu esse cinturão interino por ter falhado no teste antidoping, depois recuperou de novo o cinturão linear da categoria contra o próprio Cormier, e perdeu de novo o cinturão, foi tirado, né, o cinturão dele, novamente, por ter falhado no teste antidoping novamente. Ou seja, o Jon Jones não perdeu para ninguém, só perdeu para ele mesmo. Foi uma situação assim bastante complicada, mas depois disso ele enfileirou algumas outras vitórias, voltando a se tornar, né, o campeão aí da categoria. Segue vencendo aí até hoje, inclusive uma luta que foi bastante interessante, onde ele lutou com o nosso campeão aí, Thiago Marreta, em julho de 2019. Essa luta, ele lutou com o Thiago Marreta, e essa luta, meu amigo, o Thiago Marreta, eu não sei se vocês lembram, ele tá com o joelho um pouco machucado, mas ele fez frente, foi a única luta do Jon Jones. Ele ganhou várias lutas por decisão, mas todas foram decisão unânime. A única luta que ele venceu por decisão dividida foi essa com o Thiago Marreta. Foi, assim, uma luta sensacional. O Thiago realmente deu trabalho ali pro Jon Jones, e se aquele joelho do Thiago tivesse um pouco melhor ali, né, não tivesse saindo do lugar como estava saindo, ele sentindo como ele estava sentindo, talvez a gente tivesse visto aí a primeira derrota do Jon Jones dentro do UFC. Depois ele até enfrentou o Dominic Reyes, em 2020 ele enfrentou o Dominic Reyes, e também foi uma luta duríssima, onde ele venceu por decisão unânime dessa vez, mas foi uma luta duríssima para ele também, difícil lá em 2020, e foi a última luta dele nos pesos meio pesados. Depois disso ele ficou um tempo afastado, quase 3 anos afastado, e voltou já na categoria dos pesos pesados contra o Ciryl Gane, onde foi a luta lá que ele acabou vencendo, né, no primeiro round por guilhotina. Agora, de volta aí às atividades,
ele vai enfrentar o cara, né, dos pesos pesados, como eu já comentei, que é o Stipe Miocic, duríssimo e também muito experimentado, já lutou 3 vezes com o Daniel Cormier. Aliás, as últimas 5 lutas do Miocic foram com apenas 2 atletas. Ele fez 2 lutas com o Francis Ngannou e 3 lutas contra o Daniel Cormier. Mas a última luta dele, como eu falei, foi lá em 2021 contra o Francis Ngannou e ele acabou sendo nocauteado, perdendo aquela luta. A primeira luta dele contra o Francis Ngannou ele venceu, depois ele perdeu o cinturão para o Daniel Cormier, nocauteado, né? O Daniel Cormier colocou um bom cruzado ali no Miocic, ele caiu já apagado, ele aproveitou ali para acabar com o combate. Depois já na revanche aí com o Daniel Cormier em 2019, ele venceu a luta e por nocaute também, nocaute técnico no 4º round. É uma luta muito boa, eu lembro bem que assisti de perto. Aliás, peso pesado eu sempre acompanho um pouco mais de perto, as lutas são bastante empolgantes. Quando a mão pega, a coisa muda totalmente. Então o Miocic acabou vencendo a luta e depois eles tiveram a trilogia, né, a terceira luta, onde o Miocic também venceu e por pontos. Depois disso ele acabou, né, em 2021 enfrentando aí o Francis Ngannou, que foi a última luta dele no UFC. E agora ele está aí de volta para enfrentar o cara do esporte em si, né, o melhor lutador da história aí do MMA. É considerado aí por muitos hoje, e também, na minha opinião, também é o cara, né, fenomenal de fazer tudo que o Jon Jones fez e faz aí no MMA, é algo impressionante, e não tenho dúvidas que vai ser um grande combate. Agora eu quero dividir com vocês o seguinte, na minha opinião, vai dar Miocic. Eu sei, calma, eu sei, aí as casas de apostas estão dando 6-1, onde o Jon Jones é absolutamente favorito para vencer essa luta. Aliás, não tem luta que o Jon Jones não seja favorito para vencer, não é verdade? Mas por que eu acho que o Miocic vai vencer essa luta? Eu acho que o Miocic tirou um tempo afastado. Isso é importante também, sabe? Por mais que você não esteja em atividade, no tempo de luta, o tempo de luta é importante. Talvez um dos aspectos mais importantes da luta é você ter o tempo de luta. E você só tem o tempo de luta quando você está em atividade constante ali, lutando, né? Não só treinando, mas também tendo lutas. Mas com toda a experiência que o Miocic teve, tirar esse tempo afastado também é importante, sabe? É bom porque é para dar uma relaxada na cabeça, na mente, no próprio corpo, meio que zerar ali os machucados, as lesões. Porque a gente, se vocês talvez não estejam acostumados com isso, mas o lutador de MMA em si, a gente convive com a dor constantemente, com os machucados. Você acaba, com o tempo, você passa a ignorar, mas os machucados, as dores, tudo estão sempre lá, estão sempre ali, sabe? O Miocic ter tirado esse tempo para ele, eu acho que foi importante. E vai fazer ele voltar aí com força total, sabe? Ainda mais ouvindo declarações como essa que o Jon Jones fez, né? De que ele tá vindo super bem preparado para realmente vencer o Miocic e seguir em frente. E eu acho que como eu falei, né, lutar com o Jon Jones é sempre uma grande oportunidade, porque ser o primeiro a vencer o Jon Jones não é para qualquer um. Ou seja, o Miocic hoje tem essa possibilidade, tem essa oportunidade. Eu acho que ele vai abraçar com força total isso e em busca aí de vencer realmente, ser o primeiro a vencer o Jon Jones. E por que eu digo isso? Não só pelo histórico que ele tem, né, de luta, mas eu quero falar das 2 lutas que eu tive com o Miocic. A primeira foi uma guerra lá em 2014, nós lutamos 5 rounds um contra o outro, foi uma guerra pesadíssima, onde conectei. Ali naquela luta foi onde eu senti o golpe mais duro da minha carreira. No segundo round, o Miocic me acerta um soco, um diretão, que pega em cheio, sabe? Eu não via nada e não ouvia nada. Ainda bem que ele veio perto e eu consegui segurar, sabe? Ele veio perto de mim, ele tentou aproveitar o momento ali depois do direto e chegou perto, então eu agarrei ele e segurei. Eu estava consciente, mas eu só ouvia um zumbido e não conseguia ver, via todo meio preto, assim, sabe? Então eu agarrei ele, dei uma respirada, esperei um pouco, ele até tentou sair. Eu fiquei segurando ele, isso no segundo round. E daí depois eu recuperei e a luta continuou. Mas esse foi o golpe, assim, de que eu tenho consciência, mais duro que eu senti na minha carreira. E não só por isso, a gente lutou 5 rounds nessa luta. E foi uma guerra, como eu falei, eu acabei
saindo com a vitória no final. E outra experiência que a gente teve junto foi em 2017. E esse é o fator, sabe, que eu quero trazer para vocês. O tipo de lutador que o Miocic é, o tipo de campeão que esse cara é. Ele é um verdadeiro guerreiro, sabe? Um cara que realmente enfrenta os desafios e não se intimida com nada. Porque nessa luta de 2017, foi uma luta até rápida, eu acabei sendo, como eu falei, acabei sendo nocauteado, mas a luta começou bem e a gente já tinha sido apresentado aos calf kicks, os chutes na panturrilha. Que eu não sei se vocês já tomaram um chute na panturrilha, mas é muito dolorido. É algo que se você tomar uns 2, 3 no mesmo lugar, você já não consegue caminhar mais do mesmo jeito. Dói demais. E eu conectei esses chutes no Miocic. Chutes fortíssimos na panturrilha dele. E afetou drasticamente ele, tanto que eu pude ver. Ele estalou o olhão assim e deu uma diminuída no andar. Ele estava sentindo a perna, sentindo a panturrilha. Eu percebi isso. Então eu comecei a andar, tentando, assim, a minha intenção foi começar a andar para que ele me acompanhasse e forçasse mais a panturrilha. Mas ali ele me mostrou que tipo de campeão ele realmente é. Porque quando ele percebeu que ele estava sentindo o chute na panturrilha e eu ia conectar mais chutes naquele lugar, ele avançou com força total para cima. Foi andar para trás e me bati contra a grade. Enquanto eu me bati contra a grade, ele veio e conectou um diretão por cima que pegou em cheio e me levou a nocaute. Ou seja, ao invés, muita gente nesse momento, e depois de sentir a panturrilha e ver que não ia conseguir se movimentar mais tão bem, iria meio que retroceder, segurar o ímpeto, sabe? Porque talvez o medo, o nervosismo, a ansiedade tomasse conta ali e aquilo meio que te intimidasse, sabe? E é aí que você conhece um grande campeão e um cara que tá pronto para qualquer coisa. E esse cara, e é por isso que eu posso dizer que o Miocic tá pronto para qualquer coisa e, na minha opinião, do tudo que eu conheço dele, né? Esse é um dos fatores, né? Porque o cara, ao invés de se intimidar, avançou e conseguiu um lindo nocaute. Se a luta continuasse ali, ia ser complicadíssimo para ele, porque aos poucos ele ia andar cada vez menos, sentir cada vez mais a panturrilha e eu ia continuar batendo ali também. Então é algo que mostrou muito o tipo de lutador que o Miocic é. E não só por isso, por ele também ser um excelente wrestler. Ele tem um wrestling muito bom, ele tem uma noção, ele é faixa roxa até de jiu-jitsu, tem uma noção ali boa do chão, sabe se defender bem. É um cara forte e o principal, na minha opinião, em termos técnicos, é o boxe do Miocic. Lembra que eu falei que na primeira luta o soco mais forte que eu senti, né, na minha carreira foi do Miocic? Pois é, ele tem um boxe refinado, uma linha de boxe muito boa e tem as mãos pesadas. Mãos que, sabe, uma vez que conectam assim, você acaba sentindo o golpe. Eu posso dizer isso com toda clareza. Ele tem 2,3 metros de envergadura. O Jon Jones tem 2,15 metros de envergadura, 12 centímetros a mais. Então é coisa pra caramba. Só que o Jon Jones não é tão refinado no boxe quanto o Miocic. E é aí que vai ser o diferencial. O Jon Jones é inteligentíssimo, eu não tô tirando nada dele. Ele é um cara inteligente lutando, sabe extrair aí as oportunidades, os momentos ali, fazer o oponente errar para ele poder se aproveitar. Ele sabe fazer isso muito bem. Não é desmerecendo o Jon Jones em nada, mas é ao contrário. Eu acho que é um tipo de desafio diferente e que vai trazer surpresas para o Jon Jones nesse combate. Não só pelo poder de nocaute, como a linha de luta do Stipe Miocic e também o coração de guerreiro que esse cara tem. De não desistir, de seguir em frente e de fazer a coisa acontecer de uma forma intensa e forte. Independente do que esteja acontecendo, ele parte para cima. E é esse tipo de luta que a gente gosta de ver e é esse tipo de luta que eu sei que vai ser esse combate aí. Eu não sei qual a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, mas sinceramente, entendeu? Se você gosta de apostar, que não é o meu caso, vale a pena botar o dinheiro, aliás, um bom dinheiro até no Stipe Miocic aí, porque as possibilidades desse cara vencer o Jon Jones, ainda mais sendo azarão como ele é, são grandes, são grandes. Quem tá falando isso é um cara que já teve experiência, nunca lutei com o Jon Jones, mas tive experiências aí, 2 experiências de combate com o Miocic, e sei que ele é um verdadeiro guerreiro. Então, como eu disse, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Sem sombra de dúvidas, vai ser um lutão. E vamos que eu sigo daqui dando os meus pitacos. Essa!